Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? Hoje eu quero falar com você a respeito de ansiedade e também de oração, né? Porque tudo que tem acontecido no nosso meio tem deixado muita gente ansiosa. Esse coronavírus tem tomado conta, né? Das notícias, tudo que você abre na internet, tudo que você vê no Facebook, no WhatsApp, só tem falando desse coronavírus. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar, né, de que a Bíblia fala em Filipenses 4, versículos 6 e 7, para que nós não andemos ansiosos em coisa alguma, né? Então, eu queria ler para você, Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele está falando para nós não andar ansiosos. Esse contexto aqui, meus irmãos, né? A igreja estava sendo atacada, tinha ataques internos, tinha ataques externos. O apóstolo Paulo, ele estava preso nesse contexto, né? Então assim, estava um caos a vida dos irmãos, né, da igreja de Filipenses. Então, né, como tá acontecendo no Brasil, né, e no mundo afora, essa desordem, né, esse vírus espalhando. Então é um momento de nós refletirmos também, porque a igreja estava sob ataque, a igreja, né, estava sobre esses ataques externos, né? E Paulo fala: não andeis ansiosos. E o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é que precisamos vencer a ansiedade. Precisamos vencer, nós precisamos deixar essa ansiedade para trás. A ansiedade, meus irmãos, ela é a doença do século. Ela atinge adultos, ela atinge crianças, ela atinge analfabetos, iletrados, ela atinge os religiosos, ela atinge os ateus. A ansiedade, ela é um pensamento errado a respeito das circunstâncias da pessoa e das coisas. A ansiedade, meus irmãos, é a falta de confiança na proteção e cuidado de Deus. Várias são as suas causas da ansiedade, mas a ansiedade ela vem à tona mesmo quando eu tiro o foco de Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos protege, e coloco a atenção no problema, no que está acontecendo, que seja coronavírus. Né? Nós não podemos nos desesperar, ficar ansiosos com isso, mas devemos voltar o nosso pensamento, voltar, né, a nossa mente, a nossa fé para Jesus, que ele é o autor e consumador de todas as coisas. A ansiedade, meus irmãos, ela é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus, que pode resolver qualquer problema. Os irmãos da igreja de Filipe, eles estavam vivendo um momento como esse nosso, só que de outros tipos de ataque, né? Mas Paulo fala para eles, em Filipenses 1:28, para que em nada estejais intimidados com o vosso adversário. Paulo fala para eles lutar, que eles iriam ter a vitória. Né? Como eu já disse, o próprio Paulo ele estava preso. Mas quando nós olhamos para as circunstâncias e os perigos à nossa volta, em vez de olharmos para Deus, que é o que governa a circunstância, nós ficamos ansiosos. Nós damos mais valor para o problema do que para aquele que pode resolver os nossos problemas. A ansiedade, ela é o resultado exagerado de uma preocupação com as coisas materiais, com as coisas desse mundo. Né? E Paulo fala em Filipenses 3,19 que o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que se preocupam só com as coisas terrenas.
Nós não podemos ficar preocupados, meus irmãos, só com as coisas terrenas. Nós não precisamos ficar ansiosos com isso que está acontecendo, porque Jesus, ele tem todo o controle. Aquele que tem, né, todas as coisas. E se nós ficarmos preocupados com essas coisas, nós vamos viver inquietos, nós vamos viver sem paz. Aqueles que colocam a confiança em dinheiro, né, em vez de pôr a confiança em Deus, eles vão descobrir que a ansiedade é a sua parceira e não a confiança que está em Deus, porque o dinheiro nada pode fazer contra um coronavírus. Mas Jesus pode nos livrar de todas as coisas, pode nos livrar de tudo isso que está tirando a paz, né, da sociedade, que está tirando a paz do mundo. Mas nós precisamos focar em Jesus Cristo, que tem o controle de todas as coisas. A palavra, meus irmãos, ansiedade, ela traz a ideia de alguém estar sendo estrangulado, alguém que está ficando sufocado. É a mesma coisa que cortar o oxigênio de uma pessoa e tirar a possibilidade dela de respirar. Nós não podemos andar ansiosos. Nós precisamos descansar no Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. A ansiedade, meus irmãos, ela rouba as nossas forças. Uma pessoa ansiosa, normalmente, ela antecipa o problema. O coronavírus nem chegou em Cacilândia ainda, graças a Deus, né? Mas já tem pessoas desesperadas, pessoas preocupadas. Lógico, devemos preocupar sim, mas devemos confiar em Deus também. Devemos confiar em Deus, porque a pessoa ansiosa, ela sofre antecipadamente. O problema ainda não aconteceu e ela já está sofrendo. A ansiedade, ela esgota a energia antes de o problema chegar. E quando o problema chega, se é que vai chegar, as pessoas já estão fragilizadas, já estão sem força, não tem mais como lutar, porque já gastou a sua energia antes de acontecer. Então devemos poupar energias, devemos nos preocupar, mas devemos orar a Deus. Devemos clamar ao Senhor para que Ele proteja a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, para que Ele extingue esse vírus que está tomando conta de tudo. Nós não podemos gastar energia, meus irmãos, antecipadamente. Devemos confiar no Senhor, porque Ele tem cuidado de todas as coisas. A ansiedade, ela é a mesma coisa da incredulidade. A ansiedade é a incapacidade de crer que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. A ansiedade, ela ocupa o nosso coração. E quando nós tiramos os nossos olhos da majestade de Deus para fixá-lo na grandeza dos nossos problemas, nós precisamos, meus irmãos, fixar, fazer que nem o salmista diz: eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É nisso que nós temos que nos agarrar nesses dias e descansar no Senhor. Segundo ponto, meus irmãos, que eu quero falar é que a oração, ela é o remédio divino para a cura da ansiedade. Devemos orar sem cessar, orar em todo tempo, buscar o Senhor em oração. Deus, Ele não apenas dá uma ordem, não andeis ansiosos, mas Ele oferece a solução. Ele não apenas diagnostica, Ele não apenas vê que o povo está ansioso, mas também Ele oferece o remédio. Se a ansiedade é uma doença, meus irmãos, o remédio é a oração. O antídoto para acabar com a ansiedade é nós abrirmos o coração a Deus em oração. Meus irmãos, nós não lidamos com a ansiedade com livros de autoajuda, mas nós lidamos com a ansiedade com a ajuda que vem do alto, que vem do Senhor.
aquele que tem o controle de todas as coisas. Nós não lutamos sobre a ansiedade batendo no peito com arrogância, dizemos que somos alguma coisa, mas nós lidamos com a ansiedade caindo de joelho diante daquele que tem todo o poder sobre as nossas vidas. É assim que nós lidamos, é de joelho em oração, buscando o Senhor Jesus. Porque em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor Jesus tem cuidado de nós. Precisamos confiar, descansar nos braços do Senhor Jesus. Aonde a oração prevalece, meus irmãos, a ansiedade, ela não permanece. Não existe nada demasiadamente grande para o poder de Deus. Paulo fala sobre 3 palavras que descrevem a oração: oração, súplica e ação de graça. O apóstolo Paulo diz que precisamos adorar a Deus quando oramos. Sempre que nos vemos ansiosos, a primeira coisa é buscar a Deus, é entrar no nosso quarto e orar ao nosso Senhor. É ficar a sós com o nosso Jesus. Precisamos saber e confiar que Deus é grande suficientemente, meus irmãos, para resolver qualquer um dos nossos problemas. Precisamos, meus irmãos, entender que Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. A oração começa, meus irmãos, quando focamos a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. O ponto crucial da oração é o relacionamento com Deus. É mais só do que pedir coisas a Deus. Orar é estar em comunhão com o Rei do universo. Adoramos a Deus por quem Ele é, por tudo que Ele já fez. Em vez de nós ficarmos ansiosos, meus irmãos, nós devemos confiar em Deus, descansar no Senhor. Devemos orar a Deus e descansar nos seus braços. Se Deus é quem Ele é, Ele vai resolver, meus irmãos, todos os nossos problemas. Ele é o nosso Pai. Não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Devemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração. Em vez de acumular o peso da ansiedade nos nossos ombros, devemos apresentar o nosso coração a Jesus. Talvez você está cansado, talvez você está sobrecarregado, você não está aguentando mais isso que está acontecendo, em nosso país. Mas em Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vai para os pés de Jesus, entrega aos pés do Senhor Jesus tudo isso que está nas suas costas, tudo isso que você não aguenta mais. Descansa no Senhor Jesus. Porque o próprio Jesus nos ensinou em Mateus 7, pedir e dar-se-vos-á, tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. João 14, 13. Em Tiago 4,2 diz que não tendes porque não pedis. Então precisamos pedir para o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Além de termos a paz de Deus que nos guarda, agora temos o Deus para nos guiar, meus irmãos. Nós não apenas temos a harmonia da bendita, a alegria bendita do Senhor em nós, no lugar da ansiedade, mas também, meus irmãos,
a companhia divina na caminhada, relacionamento com o Senhor. Mas muitas pessoas procuram ter paz com Deus sem ter um relacionamento com Deus, que é o autor da verdadeira paz. Eu convido você, meus irmãos, a ter comunhão com Deus, relacionamento com o Senhor, porque é impossível você ter paz com Deus. Para experimentar a paz com Deus, precisamos primeiro conhecer o Deus da paz. Então você precisa ter um relacionamento e conhecer esse Deus da paz, que a paz do Senhor vai encher o seu coração. Que Jesus te abençoe com essa palavra, que você possa descansar e buscar o Senhor nesses dias. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um agora, Pai, que está vendo esse vídeo, essa palavra, Senhor, que eles venham descansar no Senhor, Pai, que eles venham mesmo saber que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos, Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado, Pai, as nossas vidas. Jesus te abençoe.